Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a respeito da intolerância religiosa no Brasil. Esse segundo vídeo é uma sequência do vídeo anterior em que eu falei sobre o conceito de intolerância religiosa. Agora eu vou falar sobre algumas causas da intolerância religiosa no Brasil. Então vamos ao vídeo. Bem, interessa-nos aqui também pensar um pouco sobre as causas dessa intolerância religiosa. Por que que os grupos de matriz africana são os que mais sofrem perseguição e intolerância religiosa no Brasil? Isso tem uma causa histórica, uma causa cultural. A nossa cultura baseada no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, nunca viu de bons olhos a presença da cultura africana, a presença dos povos africanos no nosso país. Então esse é um dos motivos para negar essa cultura e fazer uma opção pela cultura ocidental, pela cultura dos colonizadores. Então eu diria que a primeira causa de perseguição às religiões de matriz africana está nessa negação histórica da cultura, consequentemente de sua religião. Outra causa que eu colocaria é o próprio fundamentalismo cristão. Essa ideia de missão, essa ideia de conversão. É claro que aqui a gente não pode generalizar, mas essa linha ela é hegemônica no nosso país. E o fundamentalismo ele tem uma ideia de que Deus deu a esse povo uma missão de converter o outro, de fazer com que o outro conheça a verdade. Claro, a verdade aqui, nesse sentido, para eles é a verdade evangélica, a verdade do protestantismo, a verdade que está na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus. Então todas as pessoas precisam conhecer essa mensagem, precisam se converter, e essa missão que o fiel tem é uma missão tão importante que ele se sente responsável pelo outro. Ele se sente responsável pela salvação do outro. Então ele investe para que aquela outra pessoa se converta, para que aquela outra pessoa saia do caminho que ele entende que é um caminho errado, um caminho enganoso. Então essa visão de missão, juntamente com a ideia de conversão, causa também intolerância, porque há uma reação dos outros fiéis a essa postura de tentar trazer outras pessoas para o seu grupo, para a sua fé, para a sua agremiação, para a sua igreja, para a sua congregação. E isso então estabelece um conflito na sociedade. Então, nesse sentido, uma religiosidade vai negando a outra, principalmente a religiosidade fundamentalista ou a religiosidade protestante evangélica. Ao chegar no Brasil, os primeiros missionários negaram a religiosidade que já estava aqui, tanto o catolicismo quanto a religiosidade indígena e africana. E como uma religiosidade vai negando a outra, quer dizer, o catolicismo também faz isso em relação a outros grupos que não são católicos, você não estabelece então um diálogo com os grupos. Uma outra coisa que contribui para a intolerância religiosa na sociedade é essa ideia de que existe apenas uma única divindade, que existe apenas uma única forma do sagrado ou da divindade se expressar na sociedade. E todas as outras formas, então, são vistas como falsas, são vistas como ídolos, são vistas como algo que deve ser combatido, porque não é possível conviver a mesma divindade, a mesma expressão religiosa no mesmo espaço. Então eu diria que essa ideia
de divindade única, exclusiva. Aliás, não é nem o problema de ser divindade única, porque eu posso fazer parte de um grupo religioso que crê numa única divindade, mas que eu tenho diálogo com outros grupos que também creem em outras divindades e que a gente pode então dialogar e conviver no mesmo espaço. Mas esse movimento fundamentalista, em geral, acredita que existe apenas uma única divindade e as outras divindades então são falsificações, são ídolos que devem ser combatidos, e as pessoas que fazem parte desses grupos devem mudar de vida e passar então a acreditar nessa única divindade. Nesse sentido, o fiel da verdade, ele não aprende a dialogar com o outro, ele não aprende a ver o diferente como alguém com quem a gente possa dialogar. Pelo contrário, aprende a combater, aprende inclusive a conhecer a fé do outro para que você possa se armar, para que você possa se instrumentalizar para combatê-lo. Então, quanto mais eu conheço o outro, na verdade, eu não me aproximo dele. Eu conheço o outro para ficar sabendo como ele pensa, para que eu possa combatê-lo. E essa forma, então, de pensar gera tensão na sociedade e também gera intolerância. O ideal seria que a gente conhecesse o outro para que a gente pudesse conviver com ele, ou no mínimo respeitá-lo. Portanto, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria trazer para a nossa discussão. Espero que elas possam ajudar nas futuras reflexões. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!